Ceia do Senhor. Em Mateus capítulo 26, verso 27, é dito que Jesus compartilhou a bebida e disse: bebam. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 25 é dito: façam isso sempre que vocês beberem. Façam isso não significa bebam, pois não faz sentido dizer bebam sempre que vocês beberem. O que faz sentido é compartilhem sempre que vocês beberem. Relembrando, em Mateus capítulo 26, verso 27, Jesus compartilhou e disse: bebam. Assim sendo, façam isso em memória de mim significa compartilhem em memória de mim. Na passagem em 1 Coríntios capítulo 11, versos 20 e 21, o apóstolo Paulo disse para os crentes que, quando eles se reuniam, não era para eles comerem a ceia do Senhor, pois enquanto uns comiam e bebiam e até ficavam bêbados, outros passavam fome. Ou seja, as pessoas que tinham condições de se alimentar não compartilhavam com quem passava fome. Essa falta de amor é um motivo para entender o verso 27, que fala sobre o comer e o beber indignamente. O verso 30, que fala de pessoas doentes e que dormem, talvez isso se refira às pessoas do verso 21 que passam fome, as quais podem ficar literalmente doentes e até morrer. Por outro lado, pode se referir às pessoas que têm condição de se alimentar, mas que não compartilham, ficando assim espiritualmente doentes e até mortas. Como é dito em Tiago, capítulo 2, versos de 15 a 17, que se nós virmos pessoas precisando de roupas e de alimentos, é necessário ajudar, pois a fé sem ações é uma fé morta. Nesse sentido, façam isso em memória de mim. Em Lucas 22, verso 19, tem o sentido de compartilhem em memória de mim. Compartilhar com o necessitado é um ato em memória de Cristo. Ou seja, compartilhar é um ato que nos faz lembrar de Cristo. Em Mateus 26, versos 26 e 27, Jesus disse: comam, bebam. Nesse sentido, Jesus fez uma simbologia, isto é, Jesus utilizou como exemplo o alimento material a fim de mostrar uma outra realidade, o elemento espiritual, que é o próprio Cristo. Alimentar-se de Cristo é alimentar-se dos ensinamentos de Cristo. Veja que em João 6, verso 50, é dito que Jesus é o pão do céu e quem se alimenta desse pão não morrerá. E veja que em João 8, verso 51, é dito que quem guarda a palavra de Jesus nunca morrerá. Nesse sentido, os mandamentos comam, bebam, façam isso em memória de mim, não se referem ao pão e à bebida literalmente, mas sim significa alimentem-se do ensino de Cristo e compartilhem. É interessante que, sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, verso 34, é dito que quem tem fome, que coma em casa. Para quem entende que também seja mandamento comer e beber literalmente, devemos considerar que a ceia do Senhor, em que Jesus foi traído, era uma ceia de Páscoa, conforme Mateus 26, versos 17 a 19. E nessa ceia de Páscoa, conforme o mandamento em Levítico 23, verso 5, devia-se comer uma vez por ano, no dia 14 do primeiro mês israelita. E conforme Êxodo 12, versos 5 a 8, essa ceia devia ser comida à noite. É por isso que é chamado de ceia, porque ceia é jantar. E nessa ceia, de acordo com esse mandamento, devia-se comer ervas amargas, cordeiro ou cabrito e pão sem fermento. Para quem entende que os mandamentos comam, bebam, façam isso em memória de mim, se referem apenas ao alimento espiritual, ou seja, alimentar-se dos ensinamentos de Cristo, um exemplo de ensinamento de Cristo está em Mateus, capítulo 25, versos de 34 a 46. Essa passagem diz que sempre quando as pessoas ajudam ao necessitado, obviamente com amor sincero, tais pessoas estão recebendo a Cristo, amando a Cristo. E essas pessoas são bem-vindas ao reino, à vida eterna.